Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu trago para vocês um review completo de um filme cheio de ação, criaturas icônicas e uma atmosfera sombria que marcou os anos 2000, Van Helsing. Se você gosta de histórias com vampiros, lobisomens e aquele estilo gótico cheio de aventura, então fica comigo até o final, porque esse vídeo está imperdível. Aqui no Ali Explica, a ideia é sempre ir além de um simples resumo. Eu vou te contar o que realmente importa, se o filme ainda vale a pena assistir hoje, quais são os pontos fortes, onde ele deixa a desejar, e se ele merece um lugar na sua lista. Tudo isso de forma simples, direta e sem enrolação. Então já prepara o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora sim, bora mergulhar no universo sombrio de Van Helsing e descobrir se esse clássico moderno ainda vale o seu tempo. O filme Van Helsing, dirigido por Stephen Sommers, é uma aventura gótica repleta de ação que mistura personagens clássicos do terror em uma narrativa épica ambientada no final do século XIX. A história acompanha Gabriel Van Helsing, um caçador de monstros a serviço de uma organização secreta ligada à Igreja Católica, que viaja pelo mundo combatendo criaturas sobrenaturais. Apesar de sua habilidade extraordinária, ele sofre com a perda de memória, não se lembrando de seu passado nem de sua verdadeira identidade, o que adiciona uma camada de mistério à sua jornada. O filme começa em Paris, onde o Dr. Victor Frankenstein consegue finalmente dar vida à sua criatura. Porém, a criação atrai a atenção do Conde Drácula, que pretende usar o monstro para dar vida a seus próprios filhos, criaturas vampíricas que não conseguem sobreviver ao nascimento. Antes que Drácula consiga executar seu plano, uma multidão enfurecida invade o castelo e mata Frankenstein, enquanto a criatura foge. Drácula, frustrado, continua obcecado com a ideia de dar vida à sua descendência. Em seguida, a narrativa se desloca para Roma, onde Van Helsing recebe uma nova missão: viajar até a Transilvânia e ajudar a família Valérius a destruir Drácula. A família carrega uma antiga maldição. Eles não poderão entrar no céu até que o vampiro seja derrotado. Van Helsing parte acompanhado de seu aliado Carl, um frade inventor que fornece armas e equipamentos tecnológicos avançados para combater monstros. Ao chegar na Transilvânia, Van Helsing conhece Anna Valérius, a última descendente da família, que luta bravamente contra Drácula e suas noivas vampiras. Anna está determinada a cumprir o destino de sua linhagem, mesmo que isso custe sua vida. A vila onde ela vive está constantemente sob ataque das criaturas de Drácula, criando um ambiente de medo e tensão permanente. Logo após a chegada de Van Helsing, a vila é atacada pelas 3 noivas vampiras de Drácula, Verona, Alira e Mariska. Elas descem dos céus em forma monstruosa, espalhando caos e destruição. Van Helsing enfrenta as criaturas em uma batalha intensa, conseguindo derrotar uma delas, mas percebendo o quão poderosas são. Esse confronto inicial estabelece o tom do filme, ação frenética misturada com elementos de horror clássico. Durante a investigação, Van Helsing e Anna descobrem que o monstro de Frankenstein ainda está vivo e sendo caçado por Drácula. A criatura, apesar de sua aparência assustadora, demonstra inteligência e sofrimento, revelando-se mais humana do que muitos personagens ao seu redor. Van Helsing percebe que ele não é um inimigo, mas sim uma peça-chave no plano de Drácula. Enquanto isso, Drácula continua tentando dar vida a seus filhos. Ele acredita que apenas a energia vital do monstro de Frankenstein pode tornar suas crias viáveis. Para isso,
ele precisa capturar a criatura a qualquer custo. O vilão é retratado como um ser extremamente inteligente, manipulador e cruel, mas também elegante e carismático, típico dos vampiros clássicos. Van Helsing descobre que também há um lobisomem envolvido na história, o irmão de Anna, Velkan, que foi transformado após um confronto com um dos servos de Drácula. A maldição do lobisomem adiciona uma nova camada à trama, pois revela que apenas um lobisomem pode matar Drácula. Isso coloca Van Helsing diante de um dilema: encontrar uma forma de usar essa fraqueza sem sucumbir à própria monstruosidade. Em um momento crucial, Van Helsing é mordido por um lobisomem, iniciando sua transformação. Ao mesmo tempo, ele começa a ter visões fragmentadas de seu passado, sugerindo que ele pode ter uma conexão antiga com Drácula. Essas memórias insinuam que seu destino está entrelaçado com o do vampiro, ampliando o mistério sobre sua identidade. O grupo descobre a localização do castelo de Drácula e decide invadi-lo. Lá, enfrentam uma série de armadilhas e criaturas, incluindo as noivas restantes e experimentos monstruosos. Carl desempenha um papel importante ao usar suas invenções para ajudar na batalha, trazendo um toque de humor e leveza à narrativa. A criatura de Frankenstein acaba sendo capturada por Drácula, que inicia um elaborado processo para usar sua energia na criação de seus filhos. A cena é marcada por um visual grandioso, com máquinas elétricas e uma atmosfera sombria. Os ovos contendo as crias vampíricas começam a ganhar vida, indicando que o plano do vilão está prestes a se concretizar. Van Helsing, agora lutando contra sua transformação em lobisomem, invade o castelo para impedir Drácula. Anna o acompanha, demonstrando coragem e determinação até o fim. Durante o confronto final, Van Helsing se transforma completamente em lobisomem, adquirindo força suficiente para enfrentar Drácula em igualdade. A batalha entre os dois é intensa e simbólica, um confronto entre duas criaturas amaldiçoadas. Drácula reconhece Van Helsing, sugerindo que eles se conhecem há muito tempo, possivelmente desde antes da perda de memória do protagonista. Isso reforça a ideia de que Van Helsing pode ter sido alguém importante no passado, talvez até um antigo aliado ou inimigo direto de Drácula. Durante a luta, Van Helsing consegue finalmente matar Drácula, destruindo o líder dos vampiros e encerrando sua ameaça. No entanto, a vitória vem com um custo trágico. Ainda transformado em lobisomem, ele acidentalmente mata Anna. Esse momento é um dos mais emocionais do filme, pois representa o preço da batalha contra o mal e o peso da própria natureza monstruosa. Após a morte de Drácula, suas crias e servos são destruídos, libertando a Transilvânia do terror que a assombrava. A maldição da família Valerius é finalmente quebrada, permitindo que seus membros encontrem paz. O espírito de Anna é visto ascendendo ao céu, junto com seus antepassados, indicando que seu sacrifício não foi em vão. Van Helsing, profundamente abalado pela morte de Anna, decide continuar sua jornada, ainda em busca de respostas sobre seu passado. Carl permanece ao seu lado, oferecendo apoio e amizade. Apesar da vitória, o final do filme é melancólico, destacando que o herói, embora tenha salvado o mundo, continua carregando seus próprios demônios internos. A narrativa de Van Helsing mistura elementos de ação, fantasia e terror clássico, criando um universo onde figuras icônicas como vampiros, lobisomens e o monstro de Frankenstein coexistem. O filme explora temas como redenção, identidade e o conflito entre humanidade e monstruosidade. Van Helsing é retratado como um herói trágico, alguém que luta contra o mal externo,
enquanto enfrenta uma batalha interna ainda maior. Sua perda de memória simboliza uma desconexão com sua própria humanidade, e sua transformação em lobisomem representa o risco constante de se tornar aquilo que ele combate. Anna, por sua vez, simboliza coragem e sacrifício. Sua determinação em salvar sua família e sua terra natal a torna uma personagem forte e inspiradora, cujo destino final reforça o tom emocional da história. Drácula, como antagonista, encarna o mal absoluto, mas também possui profundidade, sendo movido por um desejo quase desesperado de perpetuar sua linhagem. Sua relação com Van Helsing sugere uma história antiga e complexa, que permanece parcialmente envolta em mistério. Visualmente, o filme é marcado por cenários sombrios, castelos góticos e efeitos especiais que trazem à vida criaturas clássicas de forma moderna. A trilha sonora e a atmosfera contribuem para criar um mundo imersivo e cheio de tensão. O elenco de Van Helsing reúne um grupo de atores experientes e carismáticos que ajudam a dar vida a esse universo repleto de monstros, ação e fantasia gótica. Cada integrante desempenha um papel essencial na construção da narrativa, contribuindo com interpretações marcantes que equilibram intensidade dramática e entretenimento. O protagonista Gabriel Van Helsing é interpretado por Hugh Jackman, que traz ao personagem uma mistura de força física, carisma e vulnerabilidade emocional. Conhecido por seus papéis em filmes de ação, especialmente como Wolverine na franquia X-Men, Jackman incorpora Van Helsing como um herói atormentado, que luta não apenas contra criaturas sobrenaturais, mas também contra seu passado desconhecido. Sua atuação é física e dinâmica, exigindo cenas intensas de combate, perseguições e acrobacias, ao mesmo tempo em que transmite o conflito interno de um homem em busca de identidade. Ele consegue equilibrar a postura de caçador implacável com momentos de introspecção, tornando o personagem mais humano. Ao lado dele está Kate Beckinsale, no papel de Anna Valerius. Beckinsale oferece uma performance forte e determinada, retratando uma mulher corajosa que carrega o peso da responsabilidade familiar. Sua personagem não é apenas um interesse romântico, mas uma guerreira habilidosa, capaz de enfrentar vampiros e outras criaturas com coragem e inteligência. A atriz traz elegância e intensidade à personagem, combinando ação com emoção, especialmente nas cenas em que demonstra sua devoção à missão de libertar sua família da maldição. O vilão principal, Conde Drácula, é interpretado por Richard Roxburgh. Sua atuação é teatral e carismática, capturando perfeitamente a essência clássica do vampiro, sedutor, cruel e manipulador. Roxburgh dá vida a um Drácula que alterna entre charme aristocrático e fúria monstruosa, criando um antagonista memorável. Ele se destaca pela presença de palco e pela forma como domina cada cena em que aparece, utilizando sua voz e expressões para transmitir tanto sofisticação quanto ameaça. O Frade Carl, parceiro de Van Helsing, é interpretado por David Wenham. Sua atuação traz leveza ao filme, funcionando como um alívio cômico em meio à tensão constante. Carl é responsável por fornecer equipamentos e invenções que ajudam nas batalhas, e Wenham interpreta o personagem com humor e simpatia, sem torná-lo caricatural. Ele equilibra perfeitamente o tom mais sério do protagonista, criando uma dinâmica interessante entre os dois. Outro personagem importante é a criatura de Frankenstein, interpretada por Shuler Hensley. Sua performance é notável por conseguir transmitir humanidade por trás de uma aparência monstruosa. Mesmo com maquiagem pesada e efeitos visuais, Hensley entrega uma atuação sensível, mostrando a dor, a solidão e a inteligência da criatura.
Ele transforma o personagem em algo mais do que um simples monstro, tornando-o uma figura trágica e empática dentro da história. O irmão de Anna, Velkan Valerius, é interpretado por Will Kemp. Seu papel é fundamental para introduzir o elemento dos lobisomens na narrativa. Kemp traz intensidade ao personagem, especialmente durante sua transformação e conflito interno. Sua atuação contribui para o drama familiar da história, mostrando como a maldição afeta não apenas a missão, mas também os laços pessoais. As noivas de Drácula também têm destaque significativo, sendo interpretadas por Sylvia Coloca, Helena Anaya e Josie Maran. Cada uma delas traz uma personalidade distinta às vampiras, que são ao mesmo tempo sedutoras e aterrorizantes. Suas atuações combinam sensualidade com ferocidade, contribuindo para algumas das cenas de ação mais memoráveis do filme. Elas não são apenas antagonistas secundárias, mas extensões do poder de Drácula, ajudando a construir a atmosfera ameaçadora. O personagem Dr. Victor Frankenstein é interpretado por Samuel West. Embora sua participação seja relativamente breve, ela é crucial para o desenvolvimento da trama. West traz uma abordagem clássica ao cientista, destacando sua ambição e genialidade, mas também sua tragédia ao perder o controle sobre sua criação. Sua atuação estabelece o tom inicial do filme e conecta os diferentes elementos da história. Outro nome importante é Kevin J. O'Connor, que interpreta Igor, o fiel servo de Drácula. O'Connor traz um estilo exagerado e quase caricatural ao personagem, o que se encaixa bem na proposta do filme. Igor é ao mesmo tempo assustador e grotesco, mas também possui momentos de humor, contribuindo para o tom híbrido da narrativa. O cardeal Dinette, representante da igreja que envia Van Helsing em sua missão, é interpretado por Alan Armstrong. Sua atuação transmite autoridade e mistério, reforçando a ideia de que há uma organização maior por trás das ações do protagonista. Embora apareça pouco, seu papel é importante para contextualizar a missão de Van Helsing e a dimensão global da luta contra o mal. Além dos personagens principais, o filme conta com diversos atores coadjuvantes, que ajudam a enriquecer o universo, interpretando aldeões, monges, caçadores e outras figuras que compõem o cenário da Transilvânia. Esses papéis menores são fundamentais para criar a sensação de um mundo vivo e ameaçado, onde o perigo é constante. Um dos aspectos mais interessantes do elenco de Van Helsing é a diversidade de estilos de atuação. Enquanto alguns atores adotam uma abordagem mais realista, outros abraçam o tom exagerado e teatral típico do gênero. Essa mistura funciona bem dentro da proposta do filme, que combina elementos de terror clássico com ação moderna. A química entre Hugh Jackman e Kate Beckinsale é um dos pontos fortes da narrativa. Os dois conseguem construir uma relação baseada em respeito e parceria, que evolui ao longo da história. Essa conexão emocional torna o desfecho ainda mais impactante, reforçando o aspecto trágico da jornada. Já Richard Hawksworth se destaca como um dos vilões mais memoráveis do gênero, graças à sua interpretação carismática e intensa. Ele consegue tornar Drácula tanto fascinante quanto aterrorizante, mantendo o equilíbrio entre charme e ameaça. O trabalho físico do elenco também merece destaque. Muitos dos atores participaram de cenas de ação exigentes, incluindo lutas coreografadas, uso de cabos e interações com efeitos especiais. Isso contribui para a sensação de imersão e dinamismo, elementos essenciais para o sucesso do filme como espetáculo visual. Outro ponto relevante é o uso de maquiagem e efeitos práticos, especialmente no caso da criatura de Frankenstein e das transformações dos lobisomens.
o elenco teve que atuar sob condições desafiadoras, muitas vezes coberto por próteses ou interagindo com elementos digitais que seriam adicionados posteriormente. Ainda assim, as performances conseguem transmitir emoção e autenticidade. Em termos de contribuição individual, cada ator ajuda a construir um mosaico de personagens que, juntos, formam o coração da história. Desde o herói atormentado até o vilão carismático, passando por aliados leais e criaturas trágicas, o elenco de Van Helsing desempenha um papel fundamental na criação de um universo rico e envolvente. No geral, o sucesso do filme em termos de entretenimento se deve em grande parte ao comprometimento e talento de seu elenco. Mesmo com um roteiro focado em ação e efeitos visuais, são as atuações que dão peso emocional à narrativa e tornam a experiência mais memorável. Assim, o trabalho do elenco não apenas sustenta a história, mas também eleva o filme, transformando-o em uma obra que continua sendo lembrada pelos fãs do gênero. Cada ator, à sua maneira, contribui para dar vida a esse mundo de fantasia sombria, deixando uma marca duradoura no universo do cinema de aventura e terror. O filme Van Helsing é uma produção que divide opiniões desde o seu lançamento, mas que ao longo dos anos conquistou um público fiel, especialmente entre fãs de ação, fantasia e terror clássico. Dirigido por Stephen Sommers, o longa aposta em uma mistura ousada de elementos, criaturas icônicas da literatura gótica, efeitos visuais grandiosos e uma narrativa acelerada. Avaliar se ele vale a pena assistir depende muito do tipo de experiência que você busca em um filme. Antes de tudo, é importante entender a proposta da obra. Van Helsing não tenta ser um terror psicológico profundo, nem uma adaptação fiel dos clássicos literários. Em vez disso, ele assume um tom de aventura estilizada, quase como um blockbuster de monstros. Vampiros, lobisomens e a criatura de Frankenstein coexistem em um mesmo universo, o que já indica uma abordagem mais voltada ao entretenimento do que à fidelidade narrativa. Um dos pontos mais fortes do filme é seu ritmo. Desde o início, a história avança rapidamente, com sequências de ação constantes e pouca pausa para a contemplação. Isso pode ser extremamente envolvente para quem gosta de filmes dinâmicos, mas também pode parecer cansativo para quem prefere tramas mais desenvolvidas e reflexivas. A sensação é de estar assistindo a uma montanha-russa visual, onde o foco está na intensidade e no espetáculo. A atuação de Hugh Jackman como Van Helsing é um dos pilares do filme. Ele entrega um protagonista carismático, com presença física forte e um ar de mistério que combina bem com o personagem. Embora o roteiro não aprofunde tanto sua história quanto poderia, Jackman consegue transmitir o conflito interno de alguém que luta contra o mal sem compreender totalmente a si mesmo. Sua performance ajuda a manter o público engajado, mesmo quando a narrativa se torna mais superficial. Ao seu lado, Kate Beckinsale se destaca como Anna Valerius. Sua personagem é uma das mais interessantes do filme, pois foge do estereótipo de donzela em perigo. Ela é ativa, corajosa e tem seus próprios objetivos, o que contribui para a dinâmica da história. Beckinsale traz intensidade emocional, especialmente nos momentos mais dramáticos, e também se sai bem nas cenas de ação. O vilão interpretado por Richard Roxburgh merece destaque. Seu Drácula é exagerado, teatral e, ao mesmo tempo, extremamente carismático. Ele não tenta ser realista, e isso funciona a favor do filme. Sua presença adiciona um tom quase operístico à narrativa, reforçando o estilo grandioso e fantasioso da produção. Para alguns espectadores,
Essa abordagem pode parecer exagerada demais, mas para outros é justamente o que torna o filme divertido. Visualmente, Van Helsing é marcante. Os cenários góticos, castelos sombrios e vilarejos envoltos em névoa criam uma atmosfera consistente com o gênero. Os efeitos especiais, embora datados em alguns momentos, ainda impressionam pela ambição. Na época do lançamento, o filme apostou pesado em CGI para dar vida às criaturas, e isso se reflete em cenas grandiosas, especialmente nas batalhas contra vampiros e lobisomens. Por outro lado, é justamente nos efeitos visuais que o filme também recebe críticas. Algumas sequências envelheceram mal, e o uso excessivo de computação gráfica pode tirar um pouco da imersão. Em certos momentos, tudo parece artificial demais, o que pode incomodar quem prefere efeitos práticos ou uma estética mais realista. O roteiro é talvez o aspecto mais controverso. A ideia de reunir várias figuras clássicas do terror em uma única história é interessante, mas a execução nem sempre acompanha essa ambição. O desenvolvimento dos personagens é limitado, e alguns elementos da trama são introduzidos rapidamente, sem a devida exploração. Isso faz com que o filme pareça, às vezes, mais preocupado com a ação do que com profundidade. Ainda assim, há temas interessantes presentes na narrativa. A questão da identidade, por exemplo, é central para o protagonista. Van Helsing não sabe quem foi no passado, o que cria um paralelo com os monstros que ele caça. Todos, de alguma forma, lidam com sua própria natureza. Esse elemento poderia ter sido mais explorado, mas ainda assim adiciona uma camada extra à história. Outro ponto positivo é a trilha sonora e a ambientação sonora. A música contribui para o clima épico e sombrio, intensificando as cenas de ação e destacando os momentos dramáticos. O design de som também ajuda a dar vida às criaturas, tornando-as mais ameaçadoras e impactantes. No quesito entretenimento, o filme cumpre bem seu papel. Ele é divertido, cheio de energia e não exige muito esforço do espectador. É o tipo de filme ideal para quem quer se distrair, sem necessariamente buscar uma narrativa complexa ou reflexiva. Nesse sentido, ele se aproxima de outras produções do início dos anos 2000, que priorizam o espetáculo visual. No entanto, para quem espera uma abordagem mais fiel aos clássicos do terror ou uma história mais profunda, Van Helsing pode decepcionar. O filme não se leva muito a sério, e isso pode ser visto tanto como uma qualidade quanto como um defeito, dependendo da perspectiva do espectador. Um aspecto interessante é como o filme mistura gêneros. Ele não é apenas terror, mas também ação, aventura e até comédia em alguns momentos. Essa combinação torna a experiência única, mas também pode causar uma certa inconsistência tonal. Há cenas que são sombrias e intensas, seguidas por momentos mais leves ou até humorísticos, o que nem sempre agrada a todos. Dirigido por Stephen Sommers, o longa foi concebido como um espetáculo visual ambicioso, com o objetivo de trazer à vida um universo repleto de criaturas clássicas do terror de maneira moderna e impactante. Para isso, a produção investiu fortemente em tecnologia digital, combinando efeitos práticos tradicionais com CGI de última geração para a época. Um dos aspectos mais evidentes do uso de CGI no filme é a criação dos monstros. Diferente de produções mais antigas que dependiam quase exclusivamente de maquiagem e animatrônicos, Van Helsing utiliza modelos digitais para dar vida a vampiros, lobisomens e a criatura de Frankenstein. Isso permitiu movimentos mais dinâmicos e cenas de ação mais elaboradas, algo que seria extremamente difícil de realizar apenas com efeitos práticos. As Noivas de Drácula são um ótimo exemplo dessa abordagem híbrida. Em suas formas humanas,
elas são interpretadas por atrizes reais. Mas quando se transformam em criaturas aladas, o filme faz uma transição para modelos digitais. Essas versões monstruosas possuem asas membranosas, rostos distorcidos e movimentos rápidos, quase predatórios. A transformação em si é um efeito complexo, envolvendo morphing digital, uma técnica que permite a transição suave entre duas formas diferentes. Para a época, esse tipo de transformação era bastante avançado, embora hoje seja possível notar algumas limitações na renderização. O próprio Drácula também se beneficia de efeitos digitais, especialmente em suas transformações. Em determinadas cenas, ele assume uma forma monstruosa semelhante a um demônio alado, o que exigiu a criação de modelos 3D detalhados e animações complexas. Essas sequências demonstram o esforço da produção em expandir o visual tradicional do personagem, tornando-o mais ameaçador e visualmente impactante. Os lobisomens representam outro ponto alto dos efeitos visuais. Diferente de versões anteriores no cinema, que geralmente utilizavam maquiagem pesada, Van Helsing opta por criar lobisomens totalmente digitais em sua forma final. Isso permitiu mostrar criaturas maiores, mais rápidas e com movimentos mais fluidos. A transformação de humano para lobisomem é uma das sequências mais impressionantes do filme, combinando efeitos práticos com CGI para criar uma metamorfose dolorosa e detalhada. Ossos se alongam, músculos se expandem e a pele se transforma diante dos olhos do espectador. A criatura de Frankenstein, por outro lado, é um exemplo de equilíbrio entre efeitos práticos e digitais. Grande parte do personagem é interpretada por um ator usando maquiagem e próteses, o que dá uma sensação mais tangível e realista. No entanto, em cenas que exigem movimentos mais complexos ou impossíveis, o CGI entra em ação para complementar a performance. Essa combinação ajuda a manter a credibilidade do personagem, mesmo em um ambiente altamente fantasioso. Além das criaturas, o filme também faz uso extensivo de cenários digitais. Muitos dos ambientes vistos na tela, como o Castelo de Drácula e algumas paisagens da Transilvânia, foram criados ou ampliados digitalmente. Isso permitiu uma escala muito maior, com estruturas grandiosas e cenários impossíveis de serem construídos fisicamente. A arquitetura gótica exagerada, com torres altas e interiores labirínticos, contribui para a atmosfera sombria e estilizada do filme. As cenas de ação também dependem fortemente de CGI. Sequências como perseguições aéreas, batalhas contra múltiplas criaturas e momentos de destruição em larga escala foram criadas com o auxílio de efeitos digitais. Isso dá ao filme um ritmo acelerado e uma sensação constante de movimento, mas também resulta em algumas cenas que parecem excessivamente artificiais, especialmente quando vistas com os padrões atuais. Um aspecto técnico importante é o uso de captura de movimento, embora ainda em estágio inicial comparado aos padrões modernos. Os movimentos das criaturas digitais foram baseados em performances humanas, o que ajudou a torná-los mais naturais. No entanto, a tecnologia da época ainda tinha limitações, especialmente na captura de expressões faciais, o que pode fazer com que alguns personagens digitais pareçam menos convincentes. A iluminação e o sombreamento dos modelos 3D também são elementos fundamentais do CGI em Van Helsing. A equipe de efeitos trabalhou para integrar as criaturas digitais aos cenários reais, ajustando luz, sombras e texturas. Apesar do esforço, em algumas cenas é possível perceber uma diferença entre elementos reais e digitais, algo comum em produções da época. Outro detalhe interessante
é o uso de simulações físicas. Elementos como fogo, fumaça, explosões e partículas foram frequentemente gerados por computador. Isso permitiu maior controle sobre as cenas e possibilitou efeitos mais dramáticos. Por exemplo, as explosões no castelo e os ataques das criaturas envolvem uma combinação de efeitos práticos e digitais que aumentam o impacto visual. O filme também utiliza bastante o chamado wire work, ou seja, cabos para suspender atores durante cenas de ação. Esses cabos são posteriormente removidos digitalmente, permitindo movimentos acrobáticos e saltos impossíveis. Essa técnica, combinada com CGI, cria sequências que desafiam a física real, contribuindo para o estilo exagerado do filme. Do ponto de vista artístico, o CGI de Van Helsing segue uma estética estilizada, em vez de buscar realismo absoluto. As cores, formas e movimentos são deliberadamente exagerados, criando um visual que se aproxima de uma história em quadrinhos ou conto gótico. Isso ajuda a manter a coerência com o tom do filme, mas também pode fazer com que alguns efeitos envelheçam mais rapidamente. É importante considerar o contexto histórico da produção. No início dos anos 2000, o uso intensivo de CGI ainda estava em expansão. Filmes como O Senhor dos Anéis e Matrix já haviam demonstrado o potencial da tecnologia, e Van Helsing seguiu essa tendência, tentando levar os efeitos visuais a um novo nível. Embora nem todos os resultados tenham resistido ao tempo, o filme representa um passo importante na evolução do uso de CGI em blockbusters. Outro ponto relevante é a integração entre direção e efeitos visuais. Stephen Sommers é conhecido por seu estilo visual dinâmico, e isso se reflete na forma como o CGI é utilizado. Em vez de ser apenas um complemento, os efeitos são parte central da narrativa. Muitas cenas são construídas em torno do que é possível fazer digitalmente, o que influencia diretamente o ritmo e a estrutura do filme. Por outro lado, essa dependência do CGI também é uma das principais críticas ao filme. Alguns espectadores sentem que o excesso de efeitos visuais reduz o impacto emocional, tornando as cenas menos tangíveis. Quando tudo é possível digitalmente, o perigo pode parecer menos real, o que diminui a tensão dramática. Mesmo assim, há momentos em que o uso de CGI é bastante eficaz. As transformações, em particular, são visualmente impressionantes e ajudam a transmitir a natureza monstruosa dos personagens. Além disso, a escala das cenas, com grandes batalhas e cenários vastos, seria praticamente impossível sem o uso de computação gráfica. Em termos de legado, Van Helsing é frequentemente lembrado como um exemplo de transição entre duas eras do cinema, a dos efeitos práticos tradicionais e a do domínio do CGI. Ele não abandona completamente as técnicas clássicas, mas também abraça plenamente as possibilidades digitais, criando um híbrido interessante. Hoje, ao assistir ao filme, é possível perceber tanto suas qualidades quanto suas limitações. Alguns efeitos ainda impressionam pela criatividade e ambição, enquanto outros revelam as restrições tecnológicas da época. Ainda assim, o conjunto funciona dentro da proposta do filme, que nunca buscou realismo absoluto, mas sim espetáculo e entretenimento. Em resumo, os efeitos visuais e o CGI de Van Helsing são parte essencial de sua identidade. Eles definem o tom, o ritmo e a estética da obra, transformando-a em uma experiência visual única. Embora nem todos os elementos tenham envelhecido perfeitamente, o filme continua sendo um exemplo relevante de como o cinema utilizou a tecnologia para reinventar criaturas clássicas e criar mundos fantásticos.
O desempenho comercial de Van Helsing é um caso interessante dentro da indústria cinematográfica, pois ilustra como um filme pode ser, ao mesmo tempo, um sucesso de bilheteria e ainda assim gerar debate sobre sua real lucratividade e recepção. Lançado em 2004, o longa foi concebido como um grande blockbuster de verão, com alto investimento em efeitos visuais, elenco conhecido e uma campanha de marketing global bastante agressiva. O orçamento de produção de Van Helsing foi elevado para a época, estimado em cerca de 160 milhões de dólares. Esse valor já indicava que o filme precisava de um desempenho muito forte nas bilheterias para ser considerado um sucesso financeiro completo. Além disso, quando se incluem custos de marketing e distribuição, que em produções desse porte podem chegar a dezenas de milhões, o ponto de equilíbrio se torna ainda mais alto. Na estreia, o filme teve um desempenho sólido. Ele abriu em primeiro lugar nos Estados Unidos, arrecadando uma quantia significativa em seu primeiro fim de semana. Isso demonstrou o poder de atração do conceito, a reunião de personagens clássicos do terror, e também a popularidade de seu protagonista, interpretado por Hugh Jackman, que já vinha ganhando destaque em Hollywood. No mercado doméstico, Estados Unidos e Canadá, Van Helsing teve uma arrecadação razoável, mas não extraordinária em relação ao seu orçamento. Após um início forte, o filme apresentou uma queda significativa nas semanas seguintes, o que é comum em produções que dependem muito do impacto inicial e do marketing. Esse tipo de comportamento indica que, embora o público tenha demonstrado interesse inicial, o boca a boca pode não ter sido suficientemente positivo para sustentar uma longa permanência nos cinemas. Por outro lado, o desempenho internacional foi consideravelmente mais robusto. Em diversos mercados fora dos Estados Unidos, o filme encontrou um público mais receptivo, especialmente em regiões onde filmes de ação e fantasia têm forte apelo. Países da Europa, América Latina e Ásia contribuíram significativamente para a arrecadação total, ajudando o filme a atingir números globais expressivos. No total mundial, Van Helsing arrecadou mais de 300 milhões de dólares. Esse valor, embora alto, precisa ser analisado dentro do contexto de seu custo de produção e marketing. Em termos gerais da indústria, um filme precisa arrecadar cerca de 2 a 3 vezes seu orçamento para gerar lucro significativo, devido à divisão de receitas com exibidores e outros custos. Assim, o desempenho do filme pode ser considerado moderadamente bem-sucedido, mas não um grande triunfo financeiro. Esse resultado teve impacto direto nos planos da franquia. Inicialmente, havia expectativas de que Van Helsing pudesse dar origem a uma série de filmes, ou até mesmo a um universo compartilhado envolvendo monstros clássicos. No entanto, o retorno financeiro, combinado com a recepção crítica mista, fez com que esses planos fossem reconsiderados. Ainda assim, o filme manteve relevância suficiente para continuar sendo explorado em outros formatos. Um desses formatos foi o mercado de home media, que desempenhou um papel importante na vida comercial do filme após sua exibição nos cinemas. Van Helsing foi lançado em DVD pouco tempo depois de sair das telonas, seguindo a prática comum da época. O lançamento em DVD foi bem sucedido, beneficiando-se do apelo visual do filme e do interesse contínuo do público por histórias de ação e fantasia. O DVD trouxe diversos conteúdos extras, como cenas deletadas, comentários do diretor e bastidores da produção. Esses materiais adicionais eram um grande atrativo na época, pois ofereciam aos fãs uma visão mais aprofundada do processo de criação, especialmente em um filme tão dependente de efeitos visuais.
Para muitos espectadores, esse tipo de conteúdo aumentava o valor da compra, tornando o produto mais do que apenas o filme em si. Posteriormente, Van Helsing também foi lançado em Blu-ray, aproveitando a evolução da tecnologia de vídeo doméstico. O formato de alta definição permitiu uma melhor apreciação dos detalhes visuais, embora também tenha evidenciado algumas limitações do CGI da época. Ainda assim, o Blu-ray foi bem recebido por colecionadores e fãs, que desejavam uma versão com melhor qualidade de imagem e som. Outro aspecto importante do desempenho em home media foi o mercado de aluguel, que ainda era bastante relevante nos anos 2000. Locadoras físicas e serviços de aluguel contribuíram para ampliar o alcance do filme, permitindo que ele chegasse a um público que talvez não tivesse assistido nos cinemas. Isso ajudou a consolidar sua popularidade ao longo do tempo. Além dos formatos físicos, o filme também se beneficiou da transição para o ambiente digital. Com o crescimento das plataformas de streaming e serviços de compra digital, Van Helsing continuou disponível para novas gerações de espectadores. Essa presença contínua no mercado digital é um fator importante para manter a relevância de um filme ao longo dos anos. O desempenho em home media muitas vezes compensa resultados apenas moderados nas bilheterias, e esse parece ter sido parcialmente o caso aqui. Embora não tenha se tornado um fenômeno absoluto nos cinemas, o filme encontrou uma segunda vida no consumo doméstico, onde seu estilo visual e ritmo acelerado funcionam bem para sessões casuais. Outro ponto a considerar é o impacto do filme no merchandising. Como uma produção voltada para o entretenimento de massa, Van Helsing gerou produtos relacionados, como brinquedos, jogos e outros itens licenciados. Embora não tenha alcançado o nível de franquias gigantes, esse tipo de produto contribuiu para a receita geral e para a presença cultural do filme. O tempo também desempenhou um papel importante na forma como o desempenho comercial é percebido. Com o passar dos anos, o filme passou a ser visto com mais simpatia por parte do público, especialmente entre aqueles que cresceram assistindo a ele. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de cult following, pode aumentar o valor de longo prazo de uma obra, mesmo que sua recepção inicial tenha sido mista. Do ponto de vista da indústria, Van Helsing representa um exemplo de como grandes investimentos em efeitos visuais e marketing podem gerar resultados expressivos, mas não necessariamente garantem um sucesso absoluto. Ele também mostra a importância do mercado internacional e do home media na composição da receita total de um filme. Em termos estratégicos, o filme ajudou a reforçar a ideia de que personagens clássicos do domínio público podem ser reinventados para o público moderno, embora o sucesso dessa abordagem dependa da execução. Essa lição seria aplicada posteriormente em outras tentativas de criar universos compartilhados baseados em monstros clássicos. No geral, o desempenho de Van Helsing pode ser descrito como sólido, mas não extraordinário. Ele conseguiu recuperar seu investimento e gerar lucro, especialmente quando se consideram todas as fontes de receita, incluindo bilheteria internacional e home media. No entanto, não atingiu o nível de sucesso necessário para se tornar uma franquia de grande escala na época. Em conclusão, o histórico de bilheteria e o lançamento em home media de Van Helsing demonstram a complexidade do sucesso comercial no cinema. Um filme pode ter números altos e ainda assim não atender completamente às expectativas, ao mesmo tempo em que encontra uma nova vida fora das salas de cinema. Esse equilíbrio entre desempenho imediato e valor de longo prazo é o que define a trajetória de muitas produções de Hollywood, e este filme é um exemplo claro desse fenômeno. Como um blockbuster do início dos anos 2000,
Ele aposta em espetáculo visual, ação intensa e uma abordagem estilizada dos monstros clássicos. Para entender melhor sua recepção, é essencial analisar seus pontos positivos e negativos de forma equilibrada. Um dos maiores pontos positivos do filme é sua proposta ambiciosa. A ideia de reunir personagens icônicos como Drácula, o monstro de Frankenstein e lobisomens em um único universo é extremamente atraente. Essa mistura cria um cenário rico em possibilidades e dá ao filme uma identidade própria. Em vez de seguir uma única narrativa tradicional, Van Helsing constrói um mundo onde diferentes mitologias coexistem, o que é fascinante para fãs do gênero. Outro aspecto forte é o entretenimento puro. O filme é dinâmico, com ritmo acelerado e repleto de cenas de ação. Para quem busca uma experiência divertida e envolvente, ele entrega exatamente isso. As sequências de luta, perseguições e confrontos com criaturas são constantes, mantendo o espectador sempre atento. Essa energia contínua é um dos principais motivos pelos quais o filme continua popular entre muitos fãs. A atuação de Hugh Jackman também é um destaque positivo. Ele consegue trazer carisma e presença ao protagonista, tornando Van Helsing um herói interessante, mesmo com um roteiro que nem sempre aprofunda sua história. Sua performance física é convincente, especialmente nas cenas de ação, e ele transmite bem o conflito interno do personagem. Da mesma forma, Kate Beckinsale contribui significativamente para o filme. Sua personagem, Anna Valerius, é forte, determinada e ativa na narrativa. Isso é um ponto positivo importante, pois evita que ela seja apenas um suporte ao protagonista. Sua presença adiciona emoção e intensidade à história, especialmente nos momentos mais dramáticos. O vilão interpretado por Richard Roxburgh também merece elogios. Seu Drácula é exagerado e teatral, mas isso combina perfeitamente com o tom do filme. Ele é carismático, ameaçador e memorável, conseguindo dominar as cenas em que aparece. Essa abordagem mais estilizada ajuda a diferenciar o filme de outras versões mais tradicionais do personagem. Visualmente, Van Helsing é bastante impactante. A estética gótica, com castelos sombrios, vilarejos envoltos em névoa e cenários grandiosos, cria uma atmosfera imersiva. A direção de arte é detalhada e contribui para o clima de fantasia sombria que define o filme. Mesmo anos após seu lançamento, muitos desses elementos ainda impressionam. Outro ponto positivo é a trilha sonora, que reforça o tom épico da narrativa. A música acompanha bem as cenas de ação e intensifica os momentos emocionais, ajudando a construir a identidade do filme. O uso de som também é eficaz na criação de tensão, especialmente nas aparições das criaturas. Além disso, o filme se destaca pela criatividade nas cenas de ação. As batalhas não são apenas repetitivas, mas apresentam variações interessantes, com diferentes tipos de inimigos e cenários. Isso evita que o filme se torne monótono, mantendo um certo frescor ao longo da narrativa. No entanto, apesar de todos esses pontos positivos, Van Helsing também apresenta várias limitações, que impedem que ele alcance um nível mais alto de qualidade. Um dos principais problemas está no roteiro. A história é ambiciosa, mas a execução deixa a desejar. Há muitos elementos sendo introduzidos em pouco tempo, o que resulta em um desenvolvimento superficial. Personagens importantes não recebem a profundidade necessária, e algumas motivações parecem apressadas ou pouco exploradas. O protagonista, por exemplo, tem um passado misterioso que poderia ser um dos pontos mais interessantes da narrativa. No entanto, esse aspecto é apenas parcialmente explorado,
deixando várias perguntas sem resposta. Isso cria a sensação de que o filme poderia ter sido mais rico em termos de história. Outro ponto negativo é o excesso de CGI. Embora os efeitos visuais sejam impressionantes em alguns momentos, o uso exagerado de computação gráfica acaba prejudicando a imersão. Algumas cenas parecem artificiais, especialmente quando vistas com os padrões atuais. Isso pode afastar espectadores que preferem uma estética mais realista ou equilibrada. A inconsistência tonal também é um problema. O filme alterna entre momentos de terror, ação e humor, mas nem sempre consegue integrar esses elementos de forma harmoniosa. Em algumas cenas, o tom muda abruptamente, o que pode causar estranhamento. Essa falta de equilíbrio afeta a experiência geral, tornando o filme menos coeso. O ritmo, apesar de ser um ponto positivo para alguns, também pode ser visto como negativo. A ação constante deixa pouco espaço para desenvolvimento de personagens ou construção de tensão. Como resultado, algumas cenas importantes não têm o impacto emocional que poderiam ter se houvesse mais tempo para a preparação. As noivas de Drácula, embora visualmente interessantes, também sofrem com falta de desenvolvimento. Elas têm presença marcante, mas não são exploradas além de sua função como antagonistas. Isso representa uma oportunidade perdida de enriquecer a narrativa. Outro aspecto que pode ser criticado é a previsibilidade de certos elementos da história. Apesar da premissa criativa, o desenvolvimento segue caminhos bastante tradicionais, o que pode reduzir o impacto para espectadores mais experientes. Alguns acontecimentos são fáceis de antecipar, diminuindo a sensação de surpresa. Além disso, o filme às vezes parece depender demais do espetáculo visual, em detrimento da narrativa. Há momentos em que a ação e os efeitos parecem ser o foco principal, enquanto a história fica em segundo plano. Isso pode funcionar para entretenimento imediato, mas limita a profundidade da obra. Mesmo com essas falhas, é importante reconhecer que Van Helsing nunca teve a intenção de ser um filme profundamente filosófico ou realista. Sua proposta sempre foi oferecer diversão e espetáculo, e nesse aspecto ele é bem-sucedido. No balanço geral, os pontos positivos e negativos do filme se equilibram de forma interessante. Ele não é uma obra perfeita, mas também não é um fracasso. Sua qualidade depende muito das expectativas do espectador. Quem busca entretenimento leve e visualmente impressionante, provavelmente ficará satisfeito, enquanto quem procura profundidade narrativa pode se decepcionar. Assim, Van Helsing pode ser visto como um filme que acerta em sua ambição visual e em seu apelo de entretenimento, mas que falha em desenvolver todo o potencial de sua história. Ainda assim, ele continua sendo uma experiência válida, especialmente para fãs do gênero. Stephen Sommers construiu sua carreira em Hollywood, trabalhando com filmes que combinam ação, fantasia e elementos sobrenaturais. Antes de Van Helsing, ele já havia alcançado grande sucesso com produções como A Múmia e sua sequência, que estabeleceram seu estilo característico, narrativas rápidas, personagens carismáticos e uso intensivo de efeitos visuais. Esse histórico influenciou fortemente a forma como ele abordou o universo de Van Helsing. Como diretor, Sommers tem uma abordagem bastante dinâmica. Ele prefere manter o ritmo acelerado, com cenas de ação frequentes e poucos momentos de pausa. Isso é claramente visível em Van Helsing, onde a narrativa raramente desacelera. Essa escolha reflete sua intenção de criar um filme que funcione como entretenimento puro, focado na experiência visual e na emoção imediata. Sua direção também se destaca pelo uso de cenários grandiosos e estilizados. Em vez de buscar realismo,
Sommers opta por uma estética exagerada, quase como um conto de fadas sombrio. Castelos imponentes, vilarejos envoltos em névoa e laboratórios cheios de máquinas elétricas fazem parte desse universo visual. Essa abordagem ajuda a criar uma identidade única, embora também contribua para algumas críticas sobre artificialidade. Outro elemento marcante da direção de Sommers é sua relação com os efeitos visuais. Ele faz uso extensivo de CGI para criar criaturas e ambientes que seriam impossíveis de realizar apenas com efeitos práticos. Em Van Helsing, isso é evidente na forma como vampiros, lobisomens e outras entidades são representados. A direção é construída em torno dessas possibilidades digitais, o que mostra como Sommers abraça a tecnologia como ferramenta narrativa. No entanto, essa dependência de efeitos visuais também é uma característica que divide opiniões. Enquanto alguns apreciam o espetáculo visual, outros sentem que o excesso de CGI pode comprometer a imersão. Essa dualidade é parte essencial do estilo de Sommers. Ele prioriza o impacto imediato, mesmo que isso signifique sacrificar um pouco do realismo. Como roteirista, Stephen Sommers demonstra uma clara preferência por histórias simples, mas envolventes. Em Van Helsing, ele opta por uma narrativa que mistura diversos elementos clássicos do terror em uma única trama. A ideia de unir Drácula, Frankenstein e lobisomens em um mesmo universo é ousada e mostra sua inclinação para conceitos amplos e ambiciosos. O roteiro apresenta uma estrutura tradicional de jornada do herói, com o protagonista enfrentando desafios progressivos até o confronto final. No entanto, o desenvolvimento dos personagens é relativamente limitado. Isso acontece porque o foco principal está na ação e no avanço da trama, em vez de explorar profundamente as motivações e emoções dos personagens. Mesmo assim, há aspectos interessantes no roteiro. A questão da identidade do protagonista, por exemplo, é um elemento que adiciona profundidade à história. Van Helsing é um personagem que não se lembra de seu passado, e isso cria um mistério que permeia a narrativa. Embora esse tema não seja totalmente explorado, ele demonstra a intenção de Sommers de ir além de uma simples história de ação. Outro ponto relevante é a forma como o roteiro lida com os monstros. Em vez de apresentá-los apenas como ameaças, ele também sugere que muitos deles são vítimas de suas próprias condições. A criatura de Frankenstein, por exemplo, é retratada como um ser sensível e incompreendido. Esse tipo de abordagem adiciona uma camada de complexidade à história, mesmo que não seja o foco principal. A escrita de diálogos em Van Helsing segue o mesmo padrão do restante do roteiro, funcional e direta. Os diálogos servem principalmente para avançar a história e estabelecer relações entre os personagens, sem grande profundidade filosófica. Em alguns momentos, há tentativas de humor, especialmente através do personagem Carl, o que ajuda a equilibrar o tom do filme. Um aspecto interessante do trabalho de Sommers é sua habilidade de criar momentos memoráveis. Mesmo com um roteiro simples, ele consegue construir cenas que ficam na memória do público, seja por sua escala visual ou pela intensidade da ação. Isso mostra que, para ele, o cinema é, antes de tudo, uma experiência sensorial. No entanto, como roteirista, ele também enfrenta críticas por não desenvolver totalmente o potencial de suas ideias. A mistura de tantos elementos diferentes, vampiros, lobisomens, ciência, religião, poderia resultar em uma narrativa mais rica e complexa. Porém, o filme opta por uma abordagem mais superficial, o que pode ser visto como uma limitação. A decisão de Sommers de assumir tanto a direção quanto o roteiro também tem suas vantagens e desvantagens.
Por um lado, isso garante uma visão criativa consistente, onde todos os elementos do filme seguem a mesma direção. Por outro lado, pode resultar em falta de equilíbrio, já que não há uma segunda voz forte para questionar ou refinar as ideias. Em Van Helsing, essa centralização criativa é evidente. O filme tem uma identidade clara, mas também carrega as limitações do estilo de Sommers. Ele é visualmente impressionante e energeticamente envolvente, mas nem sempre consegue alcançar profundidade narrativa. Outro ponto importante é a influência do cinema de aventura clássico no trabalho de Sommers. Ele claramente se inspira em produções antigas que combinavam ação e fantasia, trazendo esse espírito para um contexto moderno. Isso se reflete na forma como o filme equilibra perigo e diversão, criando uma experiência acessível a um público amplo. Além disso, Sommers demonstra interesse em construir universos expansivos. Van Helsing parece, em muitos momentos, o início de algo maior, com referências a eventos passados e possibilidades futuras. Embora esse potencial não tenha sido totalmente explorado em sequências, ele mostra a ambição do diretor em criar algo duradouro. Em termos de estilo autoral, Stephen Sommers pode ser visto como um cineasta que prioriza o entretenimento acima de tudo. Seus filmes são feitos para serem assistidos como experiências divertidas, cheias de energia e espetáculo. Ele não busca necessariamente inovar em termos de narrativa, mas sim oferecer algo que prenda a atenção do público. Essa abordagem tem seus méritos, especialmente em um mercado onde o entretenimento é um fator central. No entanto, também pode limitar o impacto de suas obras a longo prazo, já que a falta de profundidade pode fazer com que elas sejam menos memoráveis em termos de conteúdo. No caso de Van Helsing, o trabalho de Sommers como diretor e roteirista é essencial para entender tanto seus acertos quanto suas falhas. Ele cria um filme visualmente marcante e cheio de energia, mas que não explora completamente o potencial de sua premissa. Em conclusão, Stephen Sommers desempenha um papel fundamental na definição da identidade de Van Helsing. Sua direção dinâmica e seu roteiro ambicioso, embora imperfeito, resultam em uma obra que continua sendo lembrada como um exemplo de entretenimento visual do início dos anos 2000. Ele pode não ter criado um filme profundamente complexo, mas certamente entregou uma experiência única e cheia de personalidade dentro do gênero de ação e fantasia. Composta por Alan Silvestri, a música desempenha um papel fundamental ao intensificar as emoções, dar ritmo às cenas de ação e reforçar a identidade gótica da narrativa. Silvestri já era amplamente reconhecido por seu trabalho em grandes produções de Hollywood, e sua experiência se reflete claramente na qualidade e no impacto da trilha sonora. Desde os primeiros momentos do filme, a música estabelece o tom da história. Alan Silvestri utiliza uma combinação de orquestra completa, coros e elementos eletrônicos para criar uma sensação de grandiosidade e mistério. A abertura já apresenta temas que serão recorrentes ao longo do filme, preparando o espectador para uma jornada repleta de aventura e perigo. Um dos aspectos mais marcantes da trilha sonora é o uso de leitmotifs, ou seja, temas musicais associados a personagens ou ideias específicas. O protagonista, Van Helsing, possui um tema próprio que mistura heroísmo e melancolia. Essa dualidade reflete bem o personagem, um caçador de monstros forte e determinado, mas também atormentado por seu passado desconhecido. Sempre que esse tema aparece, ele reforça a presença do herói e sua importância na narrativa. O tema de Drácula, por outro lado, é mais sombrio e dramático.
Alan Silvestri utiliza tons graves, coros intensos e harmonias dissonantes para criar uma sensação de ameaça e poder. Essa escolha musical ajuda a construir a imagem do vilão como uma figura imponente e quase sobrenatural, aumentando o impacto de suas aparições. As cenas de ação são acompanhadas por composições rápidas e energéticas, com uso intenso de percussão e metais. A música segue o ritmo das batalhas, aumentando a tensão e tornando cada confronto mais emocionante. Em Van Helsing, essas sequências são frequentes, e a trilha sonora desempenha um papel essencial em manter a intensidade. Outro elemento importante é o uso de coro. Silvestri incorpora vozes corais em vários momentos, especialmente nas cenas mais grandiosas ou dramáticas. Esse recurso adiciona uma sensação quase épica, como se os eventos do filme fossem parte de uma história maior e mais significativa. O coro também contribui para a atmosfera gótica, remetendo a tradições musicais associadas ao terror clássico. Além da ação e do drama, a trilha sonora também tem momentos mais suaves e emocionais. As cenas envolvendo Ana Valérius, por exemplo, são frequentemente acompanhadas por melodias mais delicadas, que destacam o lado humano da história. Essas composições ajudam a equilibrar o filme, oferecendo pausas entre as sequências mais intensas. A orquestração é outro ponto forte do trabalho de Alan Silvestri. Ele utiliza uma ampla variedade de instrumentos para criar texturas ricas e complexas. Cordas, metais, madeira e percussão são combinados de forma cuidadosa, resultando em uma trilha sonora que é ao mesmo tempo poderosa e detalhada. Um aspecto interessante é como a música interage com os efeitos sonoros. Em Van Helsing, há muitos momentos em que a trilha sonora e o design de som trabalham juntos para criar uma experiência imersiva. O som das criaturas, explosões e movimentos é complementado pela música, formando uma camada sonora coesa. A trilha também ajuda a definir o ritmo do filme. Em cenas mais calmas, a música é mais discreta, permitindo que o espectador absorva o ambiente e os diálogos. Já nos momentos de ação, ela se torna mais intensa e dominante, guiando a emoção do público. Esse controle dinâmico é uma das características que tornam o trabalho de Silvestri tão eficaz. Outro ponto relevante é a influência de estilos clássicos na composição. A música de Van Helsing tem elementos que remetem a trilhas sonoras de filmes antigos de terror e aventura, mas com uma abordagem moderna. Isso cria uma ponte entre o passado e o presente, refletindo a própria proposta do filme de reinventar histórias clássicas. A produção da trilha sonora também envolveu um trabalho técnico complexo. A gravação com orquestra completa exige coordenação entre músicos, regente e equipe de produção. Cada detalhe, desde a escolha dos instrumentos até a mixagem final, influencia o resultado. No caso de Van Helsing, o resultado é uma trilha sonora rica e bem produzida, que contribui significativamente para a qualidade geral do filme. Apesar de todos esses pontos positivos, há algumas críticas em relação à trilha sonora. Alguns espectadores consideram que ela segue fórmulas típicas de Hollywood, sem trazer muita inovação. De fato, certos temas e estruturas podem parecer familiares para quem já assistiu a muitos filmes do gênero. No entanto, isso não diminui sua eficácia dentro do contexto do filme. Outro possível ponto negativo é que, em alguns momentos, a música pode ser considerada excessiva. Em cenas já carregadas de ação e efeitos visuais, a trilha sonora intensa pode contribuir para uma sensação de sobrecarga. Isso depende muito da percepção individual do espectador,
mas é um aspecto que vale ser mencionado. Mesmo assim, é difícil negar o impacto da música na experiência geral. Sem a trilha composta por Alan Silvestre, Van Helsing perderia grande parte de sua força emocional e de seu caráter épico. A música não apenas acompanha a ação, mas também ajuda a contar a história. Ao longo do filme, é possível perceber como a trilha evolui junto com a narrativa. Temas são introduzidos, desenvolvidos e retomados em momentos-chave, criando uma sensação de continuidade. Esse tipo de construção musical é essencial para manter o público envolvido. Além disso, a trilha sonora funciona bem fora do filme. Muitas das composições podem ser apreciadas de forma independente, o que é um sinal de sua qualidade. Isso também contribui para a longevidade da obra, já que a música continua sendo lembrada mesmo anos após o lançamento. Em termos de carreira, o trabalho em Van Helsing é mais um exemplo da versatilidade de Alan Silvestre. Ele já havia composto para diversos gêneros, e aqui demonstra sua habilidade em criar música para um filme que mistura ação, fantasia e terror. A trilha sonora também reforça a identidade do filme como um produto de entretenimento grandioso. Tudo, desde os efeitos visuais até a música, é projetado para impressionar e envolver o público. Nesse sentido, o trabalho de Silvestre está perfeitamente alinhado com a visão do diretor. Em resumo, a música de Van Helsing é um componente essencial que eleva a experiência do filme. Com uma combinação de orquestra poderosa, temas memoráveis e uso eficaz de coros, Alan Silvestre cria uma trilha sonora que complementa perfeitamente o universo sombrio e cheio de ação da história. Mesmo com algumas críticas, o impacto geral é extremamente positivo. A trilha sonora não apenas acompanha o filme, mas ajuda a defini-lo, tornando-se uma parte inseparável de sua identidade. Para muitos espectadores, é justamente a música que torna várias cenas ainda mais memoráveis e emocionantes, consolidando seu papel como um dos elementos mais fortes da produção. A conclusão do filme não apenas resolve o conflito central com Drácula, mas também aprofunda os temas de sacrifício, identidade e o peso de combater o mal. À medida que a narrativa se aproxima do desfecho, a tensão aumenta com a captura da criatura de Frankenstein por Drácula. O vilão finalmente consegue o que tanto desejava, a chave para dar vida a seus filhos vampíricos. Esse momento representa a culminação de seu plano, que foi cuidadosamente construído ao longo do filme. A criatura, apesar de sua aparência monstruosa, é tratada como uma fonte de energia vital, algo que reforça o contraste entre humanidade e monstruosidade. No Castelo de Drácula, um dos cenários mais sombrios e grandiosos do filme, o vilão inicia o processo para trazer suas crias à vida. Máquinas elétricas, raios e uma atmosfera quase apocalíptica dominam a cena. Os ovos contendo os descendentes de Drácula começam a reagir, indicando que o plano está funcionando. Esse momento cria uma sensação de urgência, pois o nascimento dessas criaturas representaria uma ameaça impossível de controlar. Enquanto isso, Van Helsing e Ana Valerius se preparam para o confronto final. Ambos sabem que essa pode ser a última chance de acabar com a maldição que assombra a família de Ana há gerações. A jornada deles até o castelo simboliza não apenas uma missão física, mas também emocional, já que os dois desenvolveram uma conexão ao longo da história. Um dos elementos mais importantes do final é a transformação de Van Helsing em lobisomem. Após ter sido mordido anteriormente, ele luta contra essa condição, tentando manter o controle sobre sua humanidade. No entanto, ele percebe que essa transformação pode ser a única maneira de derrotar Drácula, já que apenas um lobisomem pode matar o vampiro.
Esse momento é crucial, porque representa um sacrifício pessoal. Van Helsing precisa abrir mão de parte de sua humanidade para cumprir sua missão. A transformação é retratada como algo doloroso e inevitável, reforçando a ideia de que combater monstros pode exigir que alguém se torne um deles. O confronto entre Van Helsing e Drácula é o ponto alto do filme. Agora transformado em lobisomem, o protagonista enfrenta o vilão em igualdade de força. A luta é intensa, física e carregada de simbolismo. De um lado está Drácula, representando o mal absoluto e o desejo de poder. Do outro, Van Helsing, que, mesmo transformado em uma criatura, luta por um propósito maior. Durante essa batalha, Drácula revela que conhece Van Helsing de antes, sugerindo que o protagonista tem um passado muito mais complexo do que imaginava. Essa revelação adiciona uma camada de mistério ao personagem, indicando que sua história está profundamente ligada ao mundo dos monstros. Embora o filme não explore completamente essa conexão, ela contribui para a sensação de que há muito mais por trás da identidade de Van Helsing. Enquanto a luta acontece, Anna tenta ajudar, mostrando mais uma vez sua coragem e determinação. Ela não é apenas uma espectadora, mas participa ativamente do confronto, reforçando seu papel como uma personagem forte e essencial para a história. Eventualmente, Van Helsing consegue derrotar Drácula. Como lobisomem, ele possui a força necessária para finalmente destruir o vampiro, encerrando sua ameaça. A morte de Drácula marca o fim do principal conflito do filme e a quebra da maldição que pesava sobre a família Valerius. No entanto, o momento de vitória é imediatamente seguido por tragédia. Ainda sob o efeito da transformação, Van Helsing perde o controle e ataca Anna, acabando por matá-la acidentalmente. Esse é um dos momentos mais impactantes e emocionais do filme, pois transforma o triunfo em perda. A morte de Anna simboliza o preço da vitória. Embora o mal tenha sido derrotado, o custo foi alto demais. Van Helsing, que já carregava o peso de não conhecer seu passado, agora precisa lidar com a culpa de ter tirado a vida de alguém que se tornou importante para ele. Após a morte de Drácula, suas crias e aliados também são destruídos. A ameaça que pairava sobre a Transilvânia desaparece, trazendo paz à região. A maldição da família Valerius é finalmente quebrada, permitindo que seus membros encontrem descanso. Em uma cena simbólica, o espírito de Anna é mostrado ascendendo ao céu, ao lado de seus antepassados. Esse momento oferece uma sensação de resolução e redenção, indicando que seu sacrifício não foi em vão. Para o público, é um momento agridoce, a tristeza pela perda, mas também uma sensação de que ela alcançou paz. Van Helsing, por sua vez, permanece vivo, mas profundamente abalado. Ele observa o céu enquanto o espírito de Anna se afasta, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Esse momento final reforça o caráter trágico do personagem. Ele é um herói que salva o mundo, mas não consegue salvar a si mesmo de suas próprias consequências. Carl, seu companheiro, permanece ao seu lado, oferecendo apoio. Sua presença ajuda a equilibrar o tom do final, mostrando que, apesar da perda, Van Helsing não está completamente sozinho. A amizade entre os dois é um dos poucos elementos de estabilidade na vida do protagonista. O final de Van Helsing também deixa algumas questões em aberto. A verdadeira identidade de Van Helsing não é totalmente revelada, o que sugere que sua jornada ainda não terminou. Esse elemento de mistério adiciona profundidade ao personagem e abre espaço para possíveis continuações. Em termos temáticos, o desfecho reforça várias ideias centrais do filme. A luta entre o bem e o mal não é simples,
e muitas vezes exige sacrifícios difíceis. A linha entre humano e monstro é tênue, e até mesmo o herói pode cruzá-la. Essas mensagens são transmitidas de forma clara no final, dando à história um peso emocional maior. Outro ponto importante é a noção de redenção. Anna consegue cumprir seu destino e libertar sua família, enquanto Van Helsing, apesar de suas falhas, continua lutando contra o mal. O final sugere que a redenção é possível, mas nem sempre vem sem dor. Visualmente, o clímax é grandioso, com uso intensivo de efeitos visuais, iluminação dramática e cenários impressionantes. A batalha final e a destruição do castelo criam um espetáculo que complementa a intensidade emocional da história. Apesar disso, o final também pode ser visto como um pouco abrupto. Após o clímax, a resolução acontece rapidamente, sem muito tempo para explorar as consequências dos eventos. Isso pode deixar alguns espectadores com a sensação de que certas emoções poderiam ter sido mais desenvolvidas. Mesmo assim, o impacto geral do final é forte. Ele combina ação, emoção e simbolismo de forma eficaz, encerrando a história de maneira memorável. A mistura de vitória e perda cria um desfecho que permanece na mente do espectador. Em conclusão, o final de Van Helsing é ao mesmo tempo épico e trágico. Ele resolve o conflito principal, mas deixa marcas profundas nos personagens, especialmente no protagonista. Essa combinação de elementos torna o desfecho não apenas satisfatório, mas também emocionalmente significativo, reforçando os temas centrais do filme e deixando uma impressão duradoura.